No livro de Colossenses, capítulo de número 2, o versículo 6 e 7 diz assim: E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão. Hoje eu quero falar com você sobre o discipulado que aprofunda raízes, baseado em Colossenses capítulo 2 e o versículo 6 e 7, que Paulo vai nos dizer que a nossa vida ela deve ser de aprofundar as nossas raízes em Deus. O discipulado que aprofunda suas raízes é como uma árvore plantada, cultivada e cuidada. Não é uma árvore plantada em terreno baldios e secos, mas juntos a correntes de águas. O rio da graça é fonte de provisão que jamais seca. Os discípulos que aprofundam suas raízes estão plantados em Cristo, enxertados nele, e dele procede todo o poder. O Salmo 1 apresenta os benefícios de um discipulado que aprofunda raízes. Seu compositor foi assertivo ao enumerar as garantias de um discípulo que tem raízes aprofundadas em Cristo. O Salmo 1, o verso 1 diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E continua dizendo: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcha, e tudo quanto faz prospera. O discipulado é algo que traz saúde para a igreja. O crente que se converte, que tem a sua vida entregue ao Senhor Jesus, mas não é acompanhado, não é cuidado, é como uma árvore que foi plantada em um terreno baldio, seco, onde não tem vida, onde ninguém vai estar ali cuidando, mas alguém que é acompanhado, que é cuidado por meio do discipulado, ele está aprofundando suas raízes com o propósito de crescer, amadurecer e gerar muitos frutos, como uma árvore que nós plantamos no quintal da nossa casa e cuidamos, colocamos água, adubamos, poldamos para que ela cresça e gere muitos frutos. Então é sobre isso que nós iremos falar nessa noite. O discipulado que gera fruto é aquele que tem raízes profundas. Primeira coisa, precisamos tomar decisões com sabedoria. Salmo 1, o verso 1 diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Texto do Salmo 1, verso de número 1. Decisões sábias são fundamentais para uma vida frutífera e abençoada. Por isso, discípulos que aprofundam raízes reconhecem a influência das orientações que seguem e decidem por conselhos que estão alinhados com os princípios de Deus. Discípulos que aprofundam raízes não são facilmente influenciados por modismo ou opiniões passageiras. Observe que o salmista vai dizer: não anda, não segue e nem se assenta. Ele está falando de um discípulo que deseja agradar a Deus, que deseja agradar ao seu Senhor. Então, ele não vai sentar para ouvir, por exemplo, piadas indecentes. Ele não vai andar para ter conversas que não glorificam a Deus. E ele não vai dar ouvidos a conselhos
que provavelmente o afastará de Deus. Esse é o discípulo que anda com sabedoria, que toma suas decisões baseadas na palavra de Deus. É alguém que está aprofundando as suas raízes em Deus. Muitas pessoas cometem o erro de se converter ou entregar sua vida ao Senhor Jesus e continuar com as mesmas amizades, com as mesmas conversas, andando e se comportando como antes de conhecer a Jesus. Mas a verdade é que quando nós conhecemos a Jesus, a nossa vida muda. Nosso jeito de pensar deve mudar. Os conselhos que agora ouvimos não partem mais do homem que não conhece a Deus, mas da poderosa palavra de Deus. Se você quiser um livro de sabedoria, um capítulo para cada dia, leia Provérbios. São 31 capítulos. Conselhos de um pai ao seu filho. E você vai encontrar na palavra de Deus conselhos práticos, sabedoria do céu, para que você possa viver nessa terra, aprofundando as suas raízes. Aprofundar raízes é uma expressão de amor e fidelidade a Deus. Na sua vida de um discípulo, ele precisa ter atenção, como o salmista disse: os teus mandamentos me tornam mais sábios que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés de todo caminho mau, para obedecer a tua palavra. Observe que o salmista do Salmo 119, ele usa mandamentos, preceitos, lei, testemunhos. Tudo se referindo à palavra de Deus, se referindo à sabedoria de Deus que foi manifesta em sua palavra. Então, a primeira característica de um discípulo que tem as suas raízes aprofundadas em Cristo é alguém que anda com sabedoria. É alguém que não é facilmente influenciado. Jovens que se afastam quando entram na faculdade. Pessoas que quando começam a trabalhar se afastam de Deus. Não é que o trabalho, não é que a faculdade, não é que o meio que a pessoa está fez com que ela se afastasse. Ela não tinha firmeza, ela não tinha raízes profundas. E por esse motivo, ela esqueceu do conselho da palavra de Deus. Não andar, não sentar e nem ouvir aqueles que não amam a Deus. A segunda coisa de um discípulo que tem as suas raízes profundas, ele medita constantemente na palavra de Deus. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Discípulos que aprofundam raízes não são somente aqueles que tomam decisões com sabedoria, mas também dedicam-se ao estudo prazeroso e à meditação constante da palavra de Deus. Eu estava falando agora no grupo de vida e dizendo como é importante a gente ler a palavra de Deus. Para conhecer a Deus, você precisa ler a revelação de Deus para a humanidade. Alguém pode dizer: eu quero servir a Deus dessa forma, é assim que eu entendo a vida, é isso que eu acho, essa é a minha opinião. Nada disso serve, porque o que realmente importa é o que a Bíblia diz. Você pode viver do seu jeito, você pode pensar da sua maneira, mas o que realmente vai fazer a diferença na sua vida é se você tem o seu prazer na lei do Senhor e se nela você medita dia e noite. É como alguém que deseja passar no vestibular, alguém que deseja ingressar em uma faculdade ou passar em um concurso. Ele vai precisar estudar mais do que os outros. Enquanto muitos estão dormindo, aquele que tem o objetivo de passar, de ser aprovado, vai estar à noite estudando. Aquele que deseja conhecer a Deus, enquanto os outros estão mexendo no celular, assistindo série da Netflix, enquanto outros estão brincando, conversando, ele está agarrado com a palavra de Deus e nela está meditando dia e noite. E isso não é religioso. Alguém que ama a palavra de Deus e que deseja conhecer ao Senhor.
é alguém que medita na lei do Senhor dia e noite. Terceira característica de um discípulo que tem suas raízes aprofundadas em Cristo: frutificam no tempo de Deus. Verso de número 3, é como árvore plantada à beira de águas, dá fruto no tempo certo. Aqui em Quebrangulo tem uma mata, e abaixo da mata tem um rio. É interessante que no tempo do verão, as árvores que estão mais próximas do rio, elas permanecem verdes, permanecem frutificando. E aquelas que estão mais acima, mais distante do rio, elas começam a ficar secas. Elas começam a mudar de cor e não frutificam. É interessante porque as que estão próximas ao rio são aquelas que geram o tempo todo. Alguém que tem raiz firmada, aprofundada em Jesus, é como aquelas árvores da mata que estão próximas ao rio. Por mais que venha uma seca, o verão, as estações mudem, elas estão com as suas raízes próximas às águas do rio. E as águas do rio fazem com que elas frutifiquem o tempo todo. Assim é o crente que está gerando fruto em Jesus. É aquele que tem raízes profundas, é aqueles que estão aprofundados no coração de Deus, e que o coração de Deus também está próximo dele. Ele ouve a batida do coração do Pai. Então ele está se alimentando na palavra, ele está se alimentando na comunhão, e esta comunhão faz com que ele tenha o quê? Vida. Discipulado é vida na vida, é transbordar a vida de Deus na vida de outra pessoa. Para isso nós precisamos que estar próximo de Deus, enraizados no Senhor Jesus Cristo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O segredo para frutificar não é se esforçar, não é fazer o que outros não fazem, é permanecer em Jesus, é estar firmado em Jesus. Alguém que permanece em Jesus é alguém que frutifica, é alguém que produz fruto, porque Jesus é a videira, o Pai é aquele que vem podar, ele é o agricultor, nós somos o ramo. O ramo por si só não pode fazer nada, é preciso estar firmado em Jesus. O que nós se esforçamos para fazer são obras, e obras vêm da carne, fruto vem do Espírito. Quarta característica de discípulos que estão firmados e aprofundados em Cristo: permanecem estáveis em meio às adversidades. É como árvore plantada à beira de águas, suas folhas não murcham. Lembre-se do exemplo que eu dei da mata aqui em Quebrangulo. As árvores que estão mais próximas aos rios, elas não murcham. Elas não mudam de cor, elas não secam, porque as águas do rio nutrem elas. Faz com que elas permaneçam o tempo todo verde, frutificando. Discípulos que aprofundam raízes na palavra de Deus têm folhas que não caem. Isso é um símbolo da estabilidade e da resistência do discípulo, mesmo em meio às adversidades. Os discípulos que aprofundam raízes permanecem firmes e não são facilmente abalados pelos ventos contrários da vida. Assim como a árvore mantém suas folhas, mesmo em tempos difíceis, os discípulos que aprofundam raízes
encontra segurança, firmeza, equilíbrio espiritual no meio das adversidades. Alguém que está firmado em Jesus não é alguém desequilibrado, não é alguém que se abala com qualquer coisa, que quer desistir, que quer abrir mão da sua fé, mas é alguém que está firmado em Jesus. Quando a coisa aperta, quando as situações começam a vir contra, a adversidade se levanta, as suas raízes encontram alimento, descanso, firmeza em Deus. Porque enquanto a árvore está passando por um momento de seca, um verão castigando ali as suas folhas, o seu tronco, as raízes se aprofundam cada vez mais para encontrar água, para ser irrigada, para encontrar nutrientes, e assim o tronco, as folhas conseguem ter vida e frutificar. Assim é o crente que está firmado em Jesus. Por maior que seja a adversidade, ele não desiste, ele não é abalado, ele não para, porque as suas raízes vão até aonde o Senhor está e encontram palavras de força, encontra poder do Espírito, encontra graça para permanecer de pé em nome de Jesus. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, e o verso 18 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca deixará, nunca abandonará. Não tenha medo, não se desanime. Se você está passando por alguma adversidade, discípulo do Senhor Jesus, servo de Jesus, não desista. O Senhor está contigo. Ele não te abandona. Você não precisa ter medo em nome de Jesus. E para encerrar, a quinta característica de um discípulo que está firmado em Jesus: tudo que ele faz prospera. Este verso destaca a prosperidade constante do discípulo, independentemente das estações da vida, revelando a amplitude e a consciência das bênçãos de Deus. Eu preciso ter a consciência que quando eu oro, Deus ouve, que quando eu estou passando por luta, o Senhor está comigo. Diante de qualquer estação da minha vida, o Senhor continuará me dando força, graça, para que eu venha gerar fruto, que eu venha crescer e superar cada adversidade em nome de Jesus. A prosperidade dos discípulos que aprofundam raízes é fruto da sua conexão íntima com Deus. A árvore junto às águas, que representa a proximidade constante com as fontes divinas, é a base para essa prosperidade. A prosperidade em todas as estações é uma resposta à fidelidade do discípulo. Não estamos falando só de prosperidade de bens, de recursos, mas prosperidade em todas as áreas. Prosperidade não é ser rico, mas é ter Deus, é ter paz. A palavra shalom vem de bênção, vem de tranquilidade, vem de paz. Então, o discípulo que é íntimo e é fiel ao seu mestre, o Senhor Jesus, aonde ele coloca a sua mão, prospera. José foi próspero em todos os estágios da sua vida. No cativeiro do Egito, ele se tornou governador. Na prisão, ele se tornou ali o chaveiro, alguém de confiança do dono daquela prisão. Entre os escravos, aonde ele colocava a mão, prosperava, a ponto do seu senhor colocar ele como mordomo, administrador da sua casa. E naquela cisterna, os seus irmãos não mataram, mas deram a ele a chance de viver e de ser alguém que Deus chamou para ser. O discípulo que tem raízes, ele é alguém que é fiel ao Senhor. E ele sabe que mesmo diante da crise, ele terá paz. Que mesmo diante de perseguições e de lutas, ele terá tranquilidade, porque o Senhor estará com ele. Que Deus te abençoe nessa noite, que você possa permanecer firme no Senhor Jesus, sabendo que somente um discípulo que decidiu aprofundar suas raízes produzirá um discipulado de raízes profundas. Só quem é discípulo
pode gerar discípulo. Que esta palavra possa ir de encontro a você e que você possa entender que para você dar a alguém alguma coisa ou mostrar o caminho para outra pessoa, você precisa ter ido lá, você precisa conhecer. Antes de fazer discípulo, você precisa ser discípulo do Senhor Jesus.